Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fofoca em Foco. Em um cenário onde as estrelas da televisão brilham com luz própria, surge uma figura que, à primeira vista, parecia apenas mais uma entre tantas. Mas quem diria que aquela jovem, com seu jeito irreverente e espontâneo, conquistaria o coração do público brasileiro? Cariúcha, a garota da laje, ganhou notoriedade após sua participação no programa Profissão Repórter, onde, com uma frase marcante, se tornou um fenômeno nas redes sociais. Sua expressão, "Eu sou linda, gostosa e maravilhosa", rapidamente se espalhou, tornando-se um bordão que a acompanharia por toda a sua carreira. No entanto, o que parecia ser uma ascensão meteórica logo revelou os bastidores de uma indústria implacável. Embora tenha conquistado espaço na mídia, Cariúcha enfrentou críticas e desafios que colocaram à prova sua permanência no cenário televisivo. Alguns questionaram sua autenticidade e talento, sugerindo que sua fama era mais fruto de circunstâncias do que de mérito próprio. Mas, como em toda história de sucesso, havia mais do que os olhos podiam ver. A trajetória de Cariúcha ganhou um novo capítulo quando ela foi contratada pelo SBT, impulsionada por nomes influentes da emissora. Sua entrada no programa Fofocalizando parecia ser a chance de consolidar sua posição na televisão brasileira. No entanto, os desafios continuaram. Nos bastidores, surgiram rumores de desentendimentos com colegas de trabalho e críticas à sua postura diante das câmeras. Alguns afirmavam que ela se sentia deslocada, como se não fosse bem-vinda no ambiente profissional que agora fazia parte. E então, em meio a essa montanha-russa de emoções e desafios, Cariúcha tomou uma decisão que deixou todos surpresos. Ela queria sair do SBT. Mas por que alguém que almejou tanto esse espaço desejaria abandoná-lo? Seria uma estratégia para chamar atenção ou uma verdadeira insatisfação com seu papel na emissora? O que parecia ser uma história de superação e sucesso agora se transformava em um enigma, aguardando para ser desvendado. Cariúcha, que surgiu como um furacão no cenário midiático, parecia determinada a consolidar seu espaço. Só que, conforme os dias passavam, os bastidores começaram a mostrar que nem tudo era tão simples quanto uma frase de efeito ou um vídeo viral. Relatos começaram a vazar, discretamente no início, de que a convivência com ela nos estúdios do SBT estava longe de ser tranquila. Alguns membros da equipe técnica e até colegas de bancada comentavam nos corredores que havia um clima tenso no ar. Conversas interrompidas, olhares desconfiados e um silêncio pesado pairando entre uma gravação e outra. Aquilo que começou com entusiasmo se transformava, aos poucos, em um campo minado. A imprensa, que antes exaltava sua espontaneidade, agora observava com cautela seus próximos passos. O que se dizia nas entrelinhas era ainda mais curioso. Cariúcha estaria profundamente incomodada com a forma como vinha sendo tratada no meio artístico. Não era convidada para os mesmos eventos que os colegas de emissora, era ignorada em bastidores de premiações e sentia um isolamento que, para muitos, seria o preço cobrado por opinar sem filtros na bancada de um programa de entretenimento recheado de polêmicas. A própria Cariúcha, que sempre se mostrou ousada e confiante diante das câmeras, parecia começar a dar sinais de desgaste. Passava menos tempo nos estúdios, evitava aparições públicas e, aos poucos, começou a se afastar das redes sociais. Nesse cenário instável, surgem informações de que ela teria conversado com figuras influentes dentro da emissora, tentando negociar uma saída amigável. O nome de Ratinho é citado como uma das vozes que intermediariam esse pedido. Não como chefe, mas como alguém de peso dentro da casa. A suposta conversa teria acontecido nos bastidores de uma gravação, e alguns garantem que Cariúcha não estava mais disposta a continuar enfrentando o que chamava, em voz baixa, de hostilidade velada.
A emissora, por sua vez, teria ficado dividida. Enquanto uma parte da produção não escondia o alívio com a possível saída, outra tentava conter o dano da repercussão que esse desligamento precoce poderia gerar. Afinal, Cariúcha, gostem ou não, rendia assunto, visualizações e, sobretudo, engajamento. E como se não bastasse o desgaste interno, a pressão externa aumentava. Influenciadores, colunistas de TV e até páginas de fofoca começaram a comentar sobre o climão envolvendo seu nome. Uns diziam que ela estava sendo sabotada por colegas. Outros afirmavam que sua fama subiu a cabeça. E nesse jogo de versões, um detalhe se destacava. Cariúcha parecia ter perdido o controle da narrativa sobre sua própria imagem. O que começou como uma figura carismática das redes virou alvo de julgamento público. E o que vinha por aí, ao que tudo indicava, seria um desfecho que ninguém esperava, nem mesmo ela. Nos últimos dias, uma movimentação silenciosa ganhou corpo dentro dos corredores do SBT. Informações confidenciais começaram a circular entre os funcionários mais antigos da casa. A decisão já estava praticamente tomada. Cariúcha não seria demitida de imediato, mas a emissora planejava uma saída gradual para não levantar mais poeira do que o necessário. Documentos internos começaram a ser preparados, assessorias jurídicas foram alertadas e até alguns patrocinadores foram discretamente notificados sobre a possível reestruturação no elenco do Fofocalizando. Oficialmente, nada era dito, mas nos bastidores, o burburinho era unânime. A situação tinha se tornado insustentável. O que começou com promessas de renovação e diversidade estava terminando com portas fechadas e sorrisos forçados. Enquanto isso, Cariúcha, que percebeu os sinais, mesmo sem comunicados diretos, reagiu. Em uma jogada que pegou muita gente de surpresa, ela começou a acionar influenciadores, jornalistas independentes e até colunistas que sempre lhe deram espaço, mas não para negar, e sim para preparar o terreno. O plano? Controlar o próprio enredo. Ela pretendia sair da atração antes que fosse desligada. E mais, planejava expor publicamente o que considerava a verdadeira cara da televisão brasileira. Áudios começaram a vazar, trechos de conversas internas circularam em grupos fechados e uma tensão tomou conta da produção do programa. Um verdadeiro clima de Guerra Fria se instaurou no ar. Ninguém sabia quem ainda era aliado e quem já tinha mudado de lado. Foi nesse contexto que uma live feita por ela numa noite de quarta-feira explodiu nas redes sociais. Sem mencionar diretamente nomes ou cargos, Cariúcha fez insinuações fortes. Falou em panelinhas de bastidores, em sabotagem interna e até em pressão psicológica. Disse que o ambiente onde trabalhava havia se tornado tóxico e que já não conseguia mais entrar nos estúdios com o mesmo entusiasmo. Não chorou, não gritou. Fez questão de manter um tom frio e direto, o que para muitos soou como a última pá de cal numa relação que já estava morta. A live foi assistida por milhares em tempo real e, em poucas horas, trechos estavam sendo replicados por páginas de fofoca, jornalistas e perfis influentes. A bomba estava oficialmente detonada. No dia seguinte, o inevitável aconteceu. A assessoria do SBT confirmou a saída de Cariúcha, alegando decisão mútua e agradecimento pelos serviços prestados. Nenhum detalhe foi oferecido, mas os bastidores sabiam. Essa foi uma das saídas mais tensas da história recente da emissora. E o que ficou foi um legado controverso. Cariúcha, que surgiu como um rosto novo cheio de carisma, terminou sua passagem pela TV cercada por polêmicas, tensão e muitas interrogações sobre o que realmente aconteceu por trás das câmeras. O futuro? Ainda incerto, mas uma coisa é fato. O nome dela ainda vai render muito pano para manga nos bastidores da televisão brasileira.